Nós acreditamos que nós vivemos debaixo do favor de Deus, debaixo da graça do Senhor Jesus. Nós acreditamos que toda a obra já foi consumada na cruz. Nós acreditamos que nós não precisamos conquistar nada. Não somos conquistadores. Eu abro mão de ser conquistador, não quero conquistar nada. Você não vai ler nada na Bíblia que diz que você tem que ficar conquistando. Isso é obra humana. Isso é os coaches que ensinam. A Bíblia não te chama para conquistar nada. Por quê? Porque Jesus já conquistou tudo. A Bíblia fala que nós precisamos agora receber. Fala, eu preciso aprender. Fala assim, eu preciso aprender, receber. Nós não somos bons recebedores. Já ministrei isso aqui algumas vezes. Vai receber um presente? Não precisar. Então nós temos um coração assim, um pouco preparado para querer merecer as coisas. Tem pessoas que até se ofendem quando você oferece alguma coisa para elas. Está achando que eu estou precisando? Irmão, eu aceito tudo. Quiser me convidar para jantar na sua casa, estou aqui, tá? Você precisa aprender a receber. Nessa noite, debaixo desse favor de Deus que nós vivemos, Deus quer te entregar algo assim, que eu considero assim, uma chave poderosa, que vai resolver todos os seus problemas. Só uma pessoa falou amém. Porque só tem uma pessoa com problema aqui, ninguém mais está com problema. Deus vai te entregar uma chave nessa noite. Se você aplicá-la na sua vida, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Todos, sabe o que é todos? Todos são todos. Vamos lá, porque é grande o negócio hoje. Eu prometo que eu vou demorar. Eu só te vejo no domingo, ainda vou ser rápido. Não sou bobo, né? Atos capítulo 13, verso 22. Eu vou contar uma história para você hoje do cara que você mais conhece da Bíblia, que é Davi. Quando a gente fala que a gente vai pregar sobre Davi, tem pessoas que já na cadeira falam assim, mas já ouvi tudo de Davi. Mas sempre tem alguma coisinha a mais, né? Atos capítulo 13, verso 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, e eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de contar a história, porque a gente está aqui na igreja já, não sei quantos milênios que nós estamos aqui, já somos ovelha, né? Nem ovelha mais, já viramos ovelha, tão velho de casa que a gente já tem. Então quando a gente fala assim, depois de rejeitar Saul, a ovelha velha já entende tudo, mas a ovelha nova não sabe o que está falando. Então eu gosto de contar essas histórias para quem está chegando entender. Saul foi o primeiro rei de Israel. Fala assim comigo, primeiro rei de Israel. Israel não tinha rei, quem comandava era Deus. E o povo falou, nós queremos um rei. O Deus falou assim, não precisa, eu que tomo conta de vocês, eu tirei vocês do Egito, eu coordeno tudo. Não, mas todo mundo tem rei, a gente quer rei também. Aí Deus falou assim, então tá bom, escolhe um rei aí. Aí escolheram Saul. Foi o primeiro rei de Israel. E o texto diz assim, depois de rejeitar Saul, olha como começa o negócio. O que eles escolheram, Deus já rejeitou. Deu para pegar aí os novos que estão chegando agora, que nunca leram a Bíblia? Entendeu a história que nós vamos contar hoje? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Foi o segundo rei depois de Saul. Sobre quem testemunhou? Quem testemunhou? Deus deu testemunho de Davi. Não foi Paulo, não foi eu, não foi você. Depois que rejeitou Saul, levantou Davi, Deus testemunhou. Deus falou assim, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Uau. Sou Deus falando isso de você? Encontrei Tiago, o homem, filho de Bezalel. Quem não sabe o nome, não fala lá da Bíblia, não. Bezalel, homem segundo o meu coração. Olha o que Deus testemunhou de Davi. Encontrei
Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Uau! Esse cabra era bom. Então Paulo, ele começa a ler em Atos, ele diz isso, né, que Deus encontrou um homem segundo o coração dele. É como Deus estivesse dizendo assim: eu encontrei um cara que eu tenho prazer nele, né? Nós achamos que, nós já ouvimos muitas mensagens sobre Davi, e a gente pergunta assim: por que você acha que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Aí tem pessoas que falam assim: Davi foi um homem segundo o coração de Deus, pastor, porque ele era rápido em se arrepender. Davi errava, e era mesmo. Davi errava, mas ele rapidinho se arrependia. Ele não era igual aqueles crentes chiclete. Já viu aqueles crentes chiclete? Que pega um chiclete e fica mascando 3 horas, 5 dias. Tem crente que não perdoa, ele fica igual mascando chiclete. 20 anos ele está mascando chiclete ainda que ele não perdoa a pessoa. Davi não. Davi errava, se arrependia logo, mudava de vida. Talvez outros podiam dizer assim: mas deixa eu te falar, mas a Bíblia diz que também tinha muitas pessoas que se arrependiam rápido na Bíblia, mas nem por isso elas foram chamadas de homem segundo o coração de Deus. Mas pastor, Deus chamou Davi do homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador. Os adoradores amam falar isso, né? Por isso ele tinha uma posição especial. Deixa eu te falar, na Bíblia tinha muitos outros adoradores na Bíblia, e nem por isso eles foram chamados de homens segundo o coração de Deus. Então não é por causa da adoração, não é porque ele era rápido para se arrepender, não era nada disso. Hoje Deus vai entregar para nós uma chave, Deus vai entregar um segredo para nós que Davi tinha, que quando ele aplicou, nós conhecemos Davi até hoje. O que Davi tinha de especial, pastor? Na verdade, Davi ele ainda nem era rei, quando Deus se referiu para ele como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Mas agora ao seu reinado não permanecerá, falando para Saul, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Deus falou assim: olha Saul, você está perdendo o seu reino, e eu vou procurar um homem que será segundo o meu coração. Então certamente, presta atenção, mas isso aqui que eu vou te falar nessa noite, todos os filhos de Deus estão debaixo do favor de Deus. Todos os filhos de Deus são amados de Deus, e por isso eles desfrutam de bênçãos do Pai, amém, amado? Isso não muda, não é isso que eu estou pregando nessa noite. Todos os filhos de Deus são abençoados, todos os filhos de Deus são amados pelo Pai, mas há aqueles, fala assim comigo, levanta o dedinho assim, há aqueles, fica com o dedinho em pé, fala assim, há aqueles que dão prazer para Deus. Todos os filhos são amados, mas há aqueles que dão prazer para Deus. Por isso que Deus falou, esse camarada me dá alegria. Por isso que ele falou para Jesus, tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Davi era alguém que dava prazer para Deus, porque ele era segundo o coração de Deus. 1 Crônicas capítulo 28, verso 4. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu entre todas a minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família, e entre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. Olha, por que Deus tinha prazer em Davi? O que Davi tinha de especial? Se não era adoração? Porque Davi foi o maior adorador da Bíblia. Quando você abre a Bíblia de Salmos, aquilo ali são canções. Davi escreveu quase todos. Davi foi o maior adorador. Davi era rápido em pedir perdão e se arrepender. Pastor, por que Deus tinha prazer em Davi? Simples.
Porque Davi fez, presta atenção a chave que eu vou te dar aqui, é em cima disso que nós vamos trabalhar hoje. Porque Davi fez da presença de Deus o centro da sua vida. A sua maior preocupação era a casa de Deus e a arca da aliança. Por que Deus tinha prazer em Davi? Porque Davi fez da sua vida, da sua preocupação, ele colocou Deus no centro. E a arca da aliança era a sua preocupação. Deixa eu falar para você, naquela época, e hoje em dia eles tentam fazer isso também, mas... Deixa eu tomar água. Naquela época, Jesus, deixa eu falar assim para você entender. Na época de Moisés, Jesus, ele era representado por uma arca da aliança, que eles carregavam no ombro, para onde eles iam, no deserto, eles carregavam aquela arca de ouro, que tinha umas asas de querubins, e aquela arca representava a presença de Deus, e aquela arca representava Jesus. Fala assim, a arca representava Jesus. Hoje em dia você vai em algumas igrejas e ainda continua vendo a arca lá, a gente com aqueles... Eles tentaram fazer uma arca lá de papelão, colaram um negócio dourado lá para achar que aquilo parece a arca. Isso já passou. Isso não existe mais. A arca apontava para Jesus. E Jesus agora não está no móvel. Jesus está no coração. Isso é religião. Então Davi, mas era o que tinha na época. Então Davi, ele se importava com isso. A casa de Deus hoje, que Davi se preocupava, é o quê? É a igreja. A igreja do Senhor Jesus. É a casa de Deus. E a arca da aliança hoje aponta para a presença manifesta de Deus. Então, Davi, ele se importava com a casa de Deus e se importava com a presença de Deus. A casa de Deus hoje se aponta para a igreja. E a presença de Deus hoje se aponta para a presença manifesta de Deus no nosso meio. Então Davi amava a casa de Deus. E Davi amava a presença de Deus. Esse foi o segredo. Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi porque ele matou Golias. Está vendo como que as coisas são simples? Não foi porque ele era um adorador. Porque se depender de eu ser um adorador de música, cantar, eu estou ferrado, não consigo cantar nada. Que adoração não é voz. Nem todo mundo nasce assim, né? Tocando todos os instrumentos, cantando. Então, Davi, ele amava a casa de Deus. E ele amava a sua presença. Irmão, essa aqui é a chave que muda toda a sua história. Isso não está na Bíblia por acaso. Davi escreveu o Salmo 132, quando ele fugia de Saul. Saul ainda era o rei, mas ele perseguiu Davi. Deus escolheu Davi, mas Saul continuou sendo rei. E Saul perseguiu Davi muitos anos querendo matar Davi, porque Saul sabia que Davi ia ser o rei. E quando Davi escreve o Salmo 132, ele estava fugindo de Saul. Naquele momento ele estava andando pelo deserto. E o pessoal que andava com Davi, e Davi é uma simbologia de Jesus, o pessoal que andava com Davi era os endividados, o pessoal que andava com Jesus, com Davi, eram os descontentes. Davi estava lá numa caverna se escondendo de Saul, com a faquinha lá, chupando uma cana lá. Aí tinha um monte de endividado, um monte de gente do lado dele, tudo fugindo de Israel. Tudo fugitivo. E eles viraram para Davi e falaram assim: Davi, conta a sua história para mim. Você está aqui fazendo o que aqui? Você é um garoto bonitinho, nós somos tudo da ralé. Ele falou: rapaz, eu estava lá em casa um dia, chegou um profeta, Deus falou que ia ungir um rei. Chamaram meus irmãos, Deus não aceitou nenhum deles. Aí mandaram me chamar lá no pasto, estava lá cheio de carrapato, cuidando das ovelhas do meu pai.
Aí o Samuel, o profeta, chegou: esse é o rei segundo o meu coração. Aí eu fui ungido a rei. Depois desse dia, minha vida virou uma loucura. O rei quer me matar. E tem 20 anos que eu estou fugindo do rei. E os endividados olharam para ele e falaram assim: sério, cara? Essa é a sua história? Ele falou: é. Então nós vamos se juntar com você, porque nós já não temos nada na vida. Vai que você vira rei, a gente se dá bem. Aí lá na Bíblia você lê sobre esses homens levaram o nome de os valentes de Davi. Os endividados e os descontentes. Era essa turma que andava com Davi. E Davi é uma simbologia de Jesus. Estou te falando esses detalhes porque isso vai fazer toda a diferença lá no final. E aí o que Davi faz? 20 anos sendo perseguido. Nessa situação era compreensível que ele orasse. Se fosse eu e você orando, nós estaríamos orando assim: Senhor, eu estava lá cuidando das minhas ovelhas, o Senhor que me meteu nesse negócio. Agora eu estou aqui fugindo, longe da minha família, sem dinheiro, nessas cavernas, com esse monte de gente endividado aqui. Mas sabe o que Davi fez no Salmo 132? Nessa situação terrível, ele fez um salmo de adoração ao Senhor. Sabe? Pois eu leio ele para vocês. Sabe qual era a diferença de Davi? Porque muitos conquistadores na história, eles sempre buscaram um lugar para si mesmo. Você pode ver, lê a história para você ver. Fulano, Nero, tomou conta, construiu um palácio. Alexandre o Grande tomou conta, construiu um palácio para ele. Você pega esses ditadores aí, desses países que existem, você vai lá, as torneiras deles são de ouro, eles constroem algo para eles. Todos os conquistadores da história, eles buscavam algo para si. Mas Davi, ele estava preocupado com a casa de Deus. Ele queria encontrar uma morada para o poderoso de Jacó. Salmos 13, do verso 1 a 5. Olha o que ele diz, Salmo 13, do verso 1 a 5. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Pode ir passando, de 1 a 5. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha como é que ele estava no deserto, irmão. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do meu contrário eu dormirei o sono da morte. Até o verso 5. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. O cara estava no deserto, irmão, e ele estava fazendo salmo, adorando a Deus. Sabe, todos buscavam algo para si, mas Davi não. Mesmo quando ele fugia, mesmo quando ele estava sendo caçado como criminoso, mesmo quando ele estava andando de um lugar para o outro, ele estava preocupado em edificar uma casa para Deus. O seu interesse era a presença de Deus. O interesse dele sempre foi a presença de Deus. Sabe, no Velho Testamento, a presença de Deus, como eu disse para você, ela era tipificada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança era chamada o trono de Deus. A presença de Deus habitava na arca. Ninguém havia se importado com a arca antes de Davi. A Bíblia diz que quando Saul foi rei, os filisteus roubaram a arca de Israel. E Saul foi levantado rei. Saul não ligou para a arca. Ele desprezou a arca. Ele não queria saber onde estava a arca. Ele nunca buscou um lugar para a presença de Deus. Saul começou a reinar e ele não colocou Deus no centro da vida dele. Ele buscou algo para si mesmo, mas nunca procurou um lugar para o Senhor. 1 Crônicas capítulo 17, conta essa história lá, se você quiser ler em casa. Agora, qual foi a razão porque o Senhor se agradou de Davi? É que ele fez dos objetivos do Senhor o seu objetivo. Amado, se você quer ser abençoado na sua vida, faça dos objetivos de Deus os seus objetivos. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos conquistar os nossos objetivos. Comece a se importar com o que é importante para Deus, que você vai ver como Deus vai começar a cuidar de você. Sabe, o pensamento de Davi era o pensamento central do que Deus queria. E qual é o pensamento de Deus?
O pensamento de Deus sempre vai ser sobre Cristo. Você não pode apenas se interessar no amor de Deus. Tem pessoas que se interessam só no amor de Deus. Amado, isso é maravilhoso, isso é muito lindo. Mas você precisa desejar o que Ele tenha prazer também em você. Tem pessoas que se contentam, e eu me contento com isso também, no amor que Deus tem por isso. Nós cantamos aqui hoje, me ama, Ele me ama. Isso é muito maravilhoso. Também precisamos nos preocupar, nós precisamos desejar aquilo que também dá prazer para o Pai. Como pastor? Fazendo obras, trabalhando na igreja? Não! Tem pessoas que acham que o que dá prazer para Deus é trabalhar na igreja, ainda que isso é importante. Tem pessoas que acham que o que dá prazer para Deus, sei lá, é fazer coisas. Não é isso. 1000 vezes não, não é isso. O Senhor se agradou de Davi e ele não tinha feito nada ainda. O Senhor se agradou de Jesus e ele não tinha realizado nenhum milagre ainda. Por que, pastor, que ele se agradou de Davi? Porque ele tinha a arca como algo central na sua vida. Para nós hoje significa trazer Cristo para o centro da nossa vida. Você quer ver sua vida ser abençoada? Você quer ver sua vida ser transformada? Coloque Cristo no centro da sua vida, porque o centro do coração de Deus é Cristo. Quando você coloca o centro do coração dele no centro da sua vida, meu amado, a igreja do Senhor Jesus, o Senhor libera todas as coisas para as nossas vidas. Sabe, o centro da nossa mensagem aqui sempre vai ser Cristo. O centro das nossas canções sempre vai ser Jesus. Algumas pessoas dizem assim, mas vocês cantam umas músicas diferentes que eu nunca vi. Sim, porque nós cantamos canções que falam do amor de Jesus. Nós cantamos canções que falam de como Jesus nos comprou na cruz. Nós cantamos canções que nós éramos pecadores, mas hoje nós somos filhos, porque Jesus pagou o preço por nós. Nós cantamos canções que a graça é um oceano, que nós nos afogamos nele. Jesus é sempre o centro da nossa mensagem. Aqui nós não falamos de Davi, aqui nós não falamos de Paulo, nós usamos eles como personagem, mas o centro é Jesus. Aqui nós não falamos aquilo que você precisa fazer para você ser um bem-sucedido na sua vida, aquilo que você precisa fazer para você ter um casamento abençoado. Não, nós não te ensinamos isso. Nós não temos métodos para o seu casamento ser abençoado. Nós não temos método para você prosperar. Não temos nada disso. A Bíblia diz que o Evangelho é um caminho. E qual é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você está no caminho com Ele, todas as coisas da sua vida se endireitam. Não são métodos, é o caminho. Ele é o centro da nossa mensagem. Sabe o que Davi fez? Davi amou a casa de Deus. Fala assim, Davi amou a casa de Deus. Muitos crentes hoje não amam mais a casa de Deus. Muitos crentes hoje têm a igreja como o shopping das bênçãos. Pega o cardápio. É amor. Aqui diz que tem estacionamento. E aqui diz também que lá cuida das crianças. O serviço parece ser bom. Vamos lá conhecer? Não, amor. Fala muito de dinheiro. Gostei não. Não, amor. Recebi uma ligação, uma mensagem, a pessoa falou assim, pastor, nós estamos procurando uma igreja. Falei, amém. Só queria fazer uma pergunta. Falei, pode fazer. A igreja do Senhor é de paredes pretas? Eu falei, procura outra, irmão. A senhora tem problema com parede preta? Tem, então pode procurar outra. Não, ela falou assim, o senhor já entrou na moda das paredes preta? Eu falei, eu fundei a moda aqui no estado. A primeira igreja preta do estado foi a nossa. Aqui, ó. Essa história depois eu te conto. Tem mais de 13, 14 anos atrás.
Então a igreja, para muitos crentes, é apenas um shopping das bênçãos. Que no dia que o serviço cai de qualidade, hoje falaram mal com meu filho, ou o louvor estava alto, ou o ar-condicionado estava já... vamos procurar outra igreja, amor. É o shopping das igrejas. Mas Davi não. Davi amou a casa de Deus. Isso muda a sua história. Lá em Crônicas capítulo 1, verso 17, de 1 a 12. Sabe, Davi, ele está conversando com o profeta Natã. E é muitos versículos, né? Mas para você ler, né? Vamos ler só esse 10 aí, olha que bonito, olha. O rei Davi já morava no seu palácio. Já tinha virado rei. Quando certo dia, ele disse para o profeta Natã assim: profeta, aqui estou eu, morando num palácio maravilhoso. Enquanto a arca da aliança, aquela que simbolizava Jesus, que eles carregavam no ombro, permanece numa simples tenda. Uau! Fala assim comigo, uau! Fala assim comigo, uau! Cara, o cara era demais. Davi queria fazer uma casa para Deus, irmão. Mas sabe o que é o mais impressionante nisso? É que Deus mesmo diz no verso 6. Coloca para mim o verso 6 aí, dá para colocar? Porque tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, porque não me construiu um templo? Deus falou assim, alguma vez eu perguntei que eu quero um templo? Fala assim comigo assim, uau! Davi falou assim, eu estou num palácio e a arca está lá numa tenda empoeirada. Pô, profeta, não está legal isso. E Deus falou assim, alguma vez eu falei que eu quisesse um templo? Agora, perceba o coração de Deus, perceba, sabe, Davi, ele percebeu o coração de Deus, a vontade de Deus. Quando você percebe, presta atenção, quando você percebe algo de Deus, quando você percebe a vontade de Deus que está revelada na Bíblia, irmão, isso é maravilhoso, porque tem crentes que não conseguem nem perceber a vontade de Deus que está na Bíblia. Eles estão até hoje e não sabem o que Deus quer da vida deles. Eles não conseguem perceber nem a vontade de Deus que está revelado na Bíblia. Quando você percebe a vontade de Deus que está revelada na Bíblia, isso é muito bom, irmão. Isso direciona a sua vida. Mas Davi, ele descobriu o coração de Deus quando Deus ainda nem tinha revelado que queria uma casa. Davi estava se importando com uma coisa que Deus nem tinha dito para ninguém ainda que ele queria. Mas ele queria. Mas ele não disse para ninguém. E Davi conseguiu descobrir o coração de Deus. Isso é muito mais especial, escute isso. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa ter um coração para a casa de Deus. Eu vou repetir isso para você nessa noite. Se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa ter um coração voltado para o centro da casa do Pai. As pessoas acham que igreja é só lugar de receber bênção. Irmãos, você precisa amar o lugar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantas pessoas estão aqui nessa noite aqui? Se você puder ficar de pé, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar que era a casa de Deus que você foi. Que o dia que você entrou dentro de uma igreja, a sua vida foi transformada porque você conheceu Jesus. Fica de pé para mim, fazendo um favor. Porque talvez você foi transformado lá na sua casa. Você está vendo? O que significa isso aqui? Esse lugar aqui, eu estou falando esse aqui, mas com certeza foram em outros lugares. Esse lugar aqui, a casa de Deus, mudou a sua vida. Mudou a minha vida.
Eu nunca esqueço, em 1987, eu, um garotinho, que amava os Beatles e os Rolling Stones, eu entrei na igreja, limpei o sapato, fiz o sinal da cruz, e entrei. Sentei numa cadeira. Quem estava pregando era um jovem. 1987. Tem a menor noção do que ele estava pregando. Eu só sei que é o seguinte, quando ele falou assim, quem quer aceitar Jesus? Eu estava lá na frente chorando, aceitando Jesus. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi num lugar como esse aqui, que a minha vida foi transformada. Foi num lugar como esse aqui, que eu estou livre de ir para o inferno, porque eu entendi o amor de Jesus. Foi num lugar desse aqui, que eu encontrei a mulher que eu casei. Foi num lugar desse aqui, que meus filhos nasceram. Foi num lugar desse aqui, que eu tive revelação da casa do Pai. Foi num lugar como esse aqui, que eu acordo todos os dias, sabendo que eu tenho comunhão com Deus. Foi num lugar desse aqui, que eu tenho centenas de amigos, que eu tenho pessoas que me amam. Sou num lugar desse aqui, que eu tenho relacionamento com Deus, e eu posso adorar, ceiar, junto com pessoas. É no lugar desse aqui, que Deus também mudou a sua vida, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Você entende por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele se preocupava com isso 24 horas. Obrigado, pode se assentar. Tem pessoas que vêm para a igreja ver o defeito das pessoas. Tem pessoas que vêm para a igreja para reparar a vida dos outros. Isso não tem aqui, é só lá no Mar Morto. Tem pessoas que vêm para a igreja o dia que dá vontade de vir. Tem pessoas que não se importam com a casa de Deus. Essas pessoas, elas são amadas de Deus, elas são filhas de Deus. Mas deixa eu te falar, elas não descobriram o coração do Pai ainda. Aquilo que dá prazer a Deus. Por isso que Davi era tão abençoado, porque ele percebeu o coração de Deus. Aonde está esse coração de Deus, pastor? Mateus capítulo 16, verso 18. Mateus 16, 18. E digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Deus está fazendo agora, nesse momento? Edificando? Fala assim comigo, está aqui o texto. Edificando a igreja. Qual é o trabalho de Deus agora? Nesse momento? Salvar o homem? Não, ele já salvou. Ele está lá no trono, cheio de complexo. Como assim, pastor? É que tem gente que acha que Deus tem problema de alma. Não. Eu nasci para adorar a Deus. Eu nasci para adorar a Deus, porque Deus quer que nós o adoremos. Parece que Deus está tipo lá assim, necessitado. Sabe por que você adora a Deus? Está fora da mensagem. Sabe por que Deus quer que você adore a Ele? Porque a Bíblia diz que nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Por isso que Deus cobra tanto a sua adoração. Não é porque Ele está com um complexo lá de inferioridade, precisando de alguém ficar bajulando Ele, não. É porque Ele sabe que quanto mais você adora Ele, mais você fica parecido com Ele. Tem gente que não gosta de adorar. Mas a Bíblia diz que nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Se você adorar o Cristiano Ronaldo, você compra a camisa do Cristiano Ronaldo, você compra bracelete do Cristiano Ronaldo, você compra cueca do Cristiano Ronaldo, você compra... Se você é flamenguista doente, você compra cueca do Flamengo, você compra camisa do Flamengo, você vira um adorador daquilo que você e fica parecido com aquilo. Davi, ele se importava com isso. Por quê? Porque o texto diz que Jesus, Deus, Ele está fazendo nesse momento agora, Ele está edificando a igreja. A obra do Senhor nesse tempo é edificar a casa de Deus. Há muitos, porém, que diz que o Senhor, sabe, há muitos, porém, que acham que o Senhor está fazendo outras coisas. Mas o que Deus está fazendo no centro hoje, né, é edificar a igreja. Você não pode ser pelo Senhor e desprezar a igreja. Tem muitas pessoas
sabe, que quer o Senhor, mas rejeita o que Deus está fazendo. Não, eu amo Jesus, eu sou de Jesus, mas o que você está fazendo pela obra que Deus está edificando? Não, nada. Como assim? Ou nós estamos no mesmo time edificando a igreja, ou nós não estamos. Salmos 23, verso 6, diz assim: certamente que a bondade, sei que a bondade e a fidelidade acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Quando é que a bondade e a misericórdia vai te acompanhar? Quando você for para a casa do Senhor, todos os dias. O resultado da graça é o anseio, o desejo pelo prazer da casa de Deus. Tem pessoas que ouvem eu falar da graça, pastor pregou que não perde salvação, pastor pregou não sei o que não sei o que. Não, essa graça, eu amei essa graça, eu vou na igreja o dia que eu quero. Isso aí não é a graça de Cristo não, irmão. O anseio da graça é você cuidar da casa de Deus, é você passar para os outros aquilo que você recebeu. Nós precisamos avançar em nossa experiência espiritual, até entendermos o valor da casa do Senhor, e permanecermos ali. Amado, foi aqui que a sua história foi mudada. Isso aqui tem muito valor para você. Você deveria ansiar estar todos os dias aqui. Quantos aqui, nessa noite, levanta a sua mão, conheceram o seu cônjuge na igreja? Você conheceu a sua esposa ou seu marido na igreja? Levanta a mão. Aí, está vendo? Quanto presente que Deus te deu? Sabe, amado, no Salmos 27, Davi faz uma oração poderosa. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Aqui na casa do Senhor, você contempla a bondade e recebe as orientações do Senhor. Uau! Davi tinha isso, irmão. Sabe, Davi, ele estava preocupado com isso. Davi ansiava por viver na casa do Senhor. Nós precisamos ter em nosso tempo uma mesma atitude para com o templo de Deus, que hoje é a igreja. Salmos 84, verso 1 e 2. Salmo 84, verso 1 e 2. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo, aleluia. Depois no verso 4 desse mesmo capítulo, coloca o verso 4 para mim, consegue adiantar? Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ei continuamente. E o verso 10 diz assim: um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outros lugares. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, prefiro ficar lá na porta do que habitar lá no mundo. Sabe, amado, Davi estava dizendo assim: se eu pudesse, eu prefiro ficar na porta. Eu fico satisfeito em estar na porta. Se não der para mim entrar, se não tiver vaga, eu fico na porta. Sabe, isso revela o coração de Davi para a casa de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque um dia ele descobriu o que estava no coração de Deus. E a Bíblia diz em Mateus, diz que Deus, o que está no coração dele, Deus está edificando a sua igreja. Irmão, se você começar a fazer aquilo que Deus está fazendo, por causa disso que eu falei que eu estou te entregando uma chave nessa noite. Se você começar a se preocupar com aquilo que Deus está preocupado, que é edificar a igreja dele, Deus vai liberar todos os recursos sobre a sua vida. Se você colocar isso no seu coração, às vezes você fica preocupado com tantas coisas, se preocupe com isso. Davi descobriu isso, por isso ele foi o maior rei que já teve de todos os tempos. Sabe, amado, Davi amou a presença de Deus. A Bíblia diz que nos dias de Saul, ninguém se importou com a arca da aliança. Você consegue imaginar? Tinha aquela arca poderosa que levava todos os milagres. Quando Saul virou rei, ele não se importou com aquela arca. Eles deixaram os filisteus roubarem a arca e ir embora. E Saul governou durante muitos anos, mas ele não se importou com a presença de Deus.
Ele não se importou. Hoje em dia é a mesma coisa. Tem muitos cristãos que estão na casa de Deus, mas não se preocupa com a presença de Deus. Não, eu fui no culto, foi legal, eu vi as pessoas. Tirei uma foto, comi lá na cantina. Falei, não, mas o que Deus falou com você? A Bíblia diz que Saul não se importou com a presença de Deus. Fala assim, eu sou daqueles. Fala assim, eu sou daqueles que se importam com a presença de Deus. Você não pode vir para um lugar desse e não se importar com a presença de Deus nesse lugar. Sabe? Mas a Bíblia diz que quando Davi se tornou rei, a primeira coisa que ele fez foi querer trazer a arca de volta para Jerusalém. A gente sabe que a arca simboliza o Senhor Jesus, eu já disse isso. A arca simboliza o Emanuel, a presença de Deus no nosso meio. Nós não podemos vir para um culto desse aqui e não se importar com a presença de Deus. Nós não podemos vir para um lugar desse, sair das nossas casas e não termos nenhuma expectativa que Deus vai estar aqui do nosso lado falando com a gente. Senão a gente começa a ficar religioso. A gente começa a virar membro de uma igreja. A gente não pode sair da nossa casa e vir para cá somente porque nós acostumamos estar aqui. Não! A presença de Deus é a coisa mais importante que está aqui. Isso não é feito com força humana. Sabe, Davi, quando ele virou rei, ele falou assim, olha, eu quero trazer isso para Jerusalém. Porque eu quero a presença de Jesus no meu ministério. As escrituras dizem então, o que Davi fez? Davi juntou um povão. A arca estava a mais de 12 quilômetros longe de Jerusalém. Davi juntou um povão. Você lê lá em Crônicas, lá em Samuel, você vai ver. Falou assim, vamos buscar a arca, gente. A Bíblia diz que Davi estava tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele queria trazer a arca. E a Bíblia diz que a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab, segundo Samuel capítulo 6, versos 5 e 7. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de instrumentos, harpas, liras, tamborins, deixa aqui, não passa não, chocalhos, símbolos. Davi falou, nós vamos trazer a arca, nós vamos levar para a nossa casa, eu quero Jesus no centro. A arca tinha 20 anos que estava fora. Aí a Bíblia diz que Davi e todo Israel foram cantando, dançando. Posso outro versículo? Quando chegaram à eira de Nacum, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Eu vou contar para você a história, verso 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Uau, que doideira. Uma festa. Pegaram a arca, colocaram num carro de boi, Corolla de agora. Não era carro de boi porque era o que tinha de melhor. Corolla da agora. Land Rover. Sei lá, esses caras aí. Vão embora, era o carro de boi. E festa. Pô, eu vou te ficar aqui agora, gente. Sobe aí, quando fazer uma bagunça aí, vão, né? E aquela festa. E vão levar a arca, vão levar a arca. E os boi andando. Presta atenção aqui na história. Os boi tropeçaram. A arca ia cair do carro do boi. Vocês estão olhando para eles, olha para mim. A arca ia cair do carro do boi. Fala assim comigo, Uzá. Falou assim, tentou segurar a arca, para a arca não cair. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Irmão, se eu estou ali, eu sou queimado na hora, porque eu ia meter a mão também. Antes de usar, já me queimava, né? Por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali do lado da arca. Você consegue imaginar a história que eu estou te contando? Davi falou assim,
eu vou construir uma casa para Deus. Saul rejeitou, chegou a hora, vou pegar a arca, vou Israel, vou fazer uma festa. Que Deus é esse, irmão? Eu li esse negócio, eu falava assim, meu Deus, que Deus é esse? O cara ia cair a arca, ele foi segurar a arca. O cara, morreu ali. E a Bíblia diz que Davi ficou espantado. Escute, o desejo de Davi era correto. Ele queria trazer a presença de Deus para o centro da nação. Hoje também nós precisamos trazer Cristo de volta para o centro da nossa igreja, para o centro da nossa vida. Hoje não se prega mais Cristo, se prega tudo menos Cristo. Cristo precisa ser trago para o centro da igreja, para o centro da vida. Mas o que Davi ainda não entendia, que a obra de Deus não se faz da maneira de Deus. Fala assim, a obra de Deus se faz da maneira de Deus. Ele havia colocado a arca num carro de boi. Por que ele fez isso? Porque quando a arca estava na mão dos filisteus, dos inimigos, que eles foram devolver a arca para Israel, eles colocaram a arca no carro de boi, foram lá e entregaram a arca. Então Davi viu aquilo, falou assim, vou botar a arca no carro de boi e vou levar para Jerusalém. Deixa eu te entregar uma chave aqui agora. Essa foi a maneira que os filisteus devolveram a arca para Israel. Escute, Deus havia permitido que eles agissem assim, os filisteus, porque os filisteus não conheciam a revelação da aliança. Mas Davi não podia seguir os exemplos deles, porque Davi conhecia a aliança do Senhor. Quando os bois tropeçaram, Uzá tentou segurar a arca. Ele teve boa intenção, mas mesmo assim ele morreu diante do Senhor. Na Bíblia, irmão, você vai entender por que eles morreram aqui agora. Porque eu estou pregando de graça aqui hoje, tá, irmão? Na Bíblia, os nomes têm muito significado. Sabe qual é o significado de Uzá? O nome de significado de Uzá é força. Fala assim comigo, força. Uzá é tanta força que o exército de Israel, hoje, ele tem uma super metralhadora que se chama Uzi, que vem de Uzá. Tamanha é a força. Muitos afirmam que o segredo para ter a vontade, a presença de Deus, é um bom louvor e adoração. Pastor, se a igreja tiver um bom louvor, se a igreja tiver uma boa adoração, a presença de Deus é certa. Bobeira, irmão. Bobeira. Veja que Davi foi pegar a arca, não faltava louvor e nem faltava adoração. Não faltava música, não faltava dança, mas mesmo assim a Bíblia diz que houve morte. É claro que o louvor e a adoração estão envolvidos na presença de Deus, mas esse não é o segredo. Infelizmente existe muito louvor hoje, irmão, sem senso da graça de Deus. Existe muita adoração hoje sem o sangue de Jesus. Existe hoje muita performance artística. Existe hoje muito show natural. Mas o que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana. Foi a obra humana, representada por Uzá. Se o louvor e o ministério estiver baseado na força do homem, não tem presença de Deus. Pode ter técnica, pode ter bons instrumentistas, pode ter gente que faz chover. Uma das coisas que eu mais amo nessa igreja aqui é o nosso ministério de louvor. Ninguém é músico. São pessoas que você vem aqui no domingo, sabe o que eles estão fazendo? Lavando esse prédio aqui todinho e colocando as cadeiras para vocês sentar. São eles que são responsáveis disso. Quando acaba o culto, eles vão lá para a cantina vender salgado. Para poder ter dinheiro, para comprar material, para adorar o Senhor.
nunca falta a presença no nosso louvor, já reparou? De Deus. Porque não está baseado em força, está baseado na graça de Deus. A graça de Deus, ela não é retirada por causa do pecado. A graça de Deus não é retirada, a presença de Deus não é retirada por causa do pecado. Não, essa igreja aqui, ela saiu por causa do pecado. Deus não está mais agindo aqui por causa do pecado. A gente ouve muito isso. A graça de Deus é retirada por causa da força do homem, por causa do braço do homem. A graça de Deus, ela é maior do que qualquer pecado. Não, Deus parou de agir ali por causa do pecado. Não, a graça de Deus é maior que o pecado. Mas a força do homem pode parar o mover de Deus. Aonde tem religião, acaba o mover de Deus. Quando a prostituta veio falar com Jesus, ela veio falar com Jesus e ela foi abençoada, sabe por quê? Porque a graça é maior do que o pecado que ela tinha. Quando os publicanos vieram falar com Jesus, e os publicanos se representam os nossos políticos corruptos de hoje, quando os publicanos vieram falar com Jesus, eles foram abençoados, sabe por quê? Porque a graça de Jesus era muito maior do que o pecado deles. Já vi pessoas dizendo assim: foi o pecado que parou o mover de Deus e apagou o avivamento. Talvez você já falou isso. Foi o pecado que fez aquela igreja fechar. Foi o pecado que parou o avivamento de Deus. Sério mesmo que você já pensou isso? Se o pecado pode parar o avivamento, irmão, então ele não deveria nem ter começado, porque ele começou, já tinha pecado lá. Aonde tiver homem, se o pecado for maior que a graça, não vai começar nada nunca. Na verdade, o avivamento cessa quando o homem traz lei. Na verdade, a presença de Deus cessa quando começam os controles humanos, quando começam os esforços naturais. Quando o homem para de depender da graça de Deus e começa a depender dos seus métodos, o avivamento cessa. A graça não flui. A justiça própria, ela está muito relacionada à familiaridade. Essa história de Uzá é muito interessante, eu já estou terminando. Uzá, ele era filho de Abinadab. A arca, presta atenção, o que a familiaridade é? A familiaridade é terrível, irmão. Quando Jesus entrou na casa daquela mulher, a mulher começou a chorar e começou a ungir os pés de Jesus. Os discípulos falaram assim: para que isso? Que desperdício! Eles estavam tão familiarizados com Jesus que eles não viam mais motivo de uma adoração extravagante. Tem tanta gente que está na igreja há tantos anos que não vê mais motivo de levantar a mão e adorar. Tem pessoas que estão na igreja há tantos anos e descobriu a graça que não vai levar eles para o inferno, que não tem nem mais vontade de vir para a casa de Deus. Pastor, hoje o senhor está... Não, irmão. Estou te entregando uma chave, porque se você amar isso aqui vai mudar a sua história. A familiaridade é terrível. Esse Uzá que botou a mão na arca e morreu, sabe por que ele botou? Porque a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa dele. Todo dia ele passava, via a arca. Que legal. Está aí, poeirada. Quando a arca caiu do carro de boi, ele achou que ele podia pegar. A familiaridade fez Uzá morrer. Só que a Bíblia diz que quando Uzá morre, estou te entregando a chave aqui agora, presta atenção. A Bíblia diz que quando Uzá morre, está aquela festa, está aquela alegria, os carros de boi estão andando, aí os carros de boi tropeçam, pá, Uzá mete a mão na arca, morre. Virou um velório, a festa virou um velório. Davi fica com medo, e ele fala assim: e agora? O que nós vamos fazer com esse negócio? Vou botar lá na casa do Olidino? Não, Deus me livre, eu tenho uns meninos bagunceiros lá que vai encostar nisso e vai morrer. Vou botar lá na casa do Kleber? Você está doido, não bota lá em casa não, porque eu sou sonâmbulo, eu acordo de noite, vou encostar nisso e vou morrer. Então vamos botar na casa do Roberto. Roberto falou assim: não, tem um cachorrinho aqui que eu corro atrás dele, daqui a pouco eu bato nesse negócio e vou morrer.
Aí teve um cara que falou assim: ei, presta atenção, estou te entregando a chave dessa noite. Bota lá em casa. Davi falou assim: então tá. Tal de Obed-Edom. Fala assim comigo: Obed-Edom. Ninguém queria a arca. Você vai querer um negócio que você bota a mão e morre? Obed-Edom falou assim, estava familiarizado, usar, né? Achou que podia botar a mão. Obed-Edom falou assim: bota lá em casa. Bota lá em casa. E a Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Davi foi embora. Ele foi entender o que tinha acontecido. Na hora ele não avaliou muito bem. Ele falou: bota lá na casa desse camarada aí. Ele se encheu de medo. E a Bíblia diz que durante 3 meses essa arca foi para casa. A arca fala de quem, irmão? A arca fala de quem? A casa de Deus fala de quem? Da igreja. Davi amou a casa de Deus. E a casa de Deus tem o quê? A arca, que fala de quem? Jesus. Obed-Edom falou assim: bota lá em casa. Bota esse negócio lá em casa. Olha o que a Bíblia diz. 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. 2 Samuel 6:11. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou ele e toda a sua família. Para morte. Quando você trata esse lugar aqui como você trata uma pizzaria, quando você trata esse lugar aqui, quando você trata igual o seu serviço, quando você trata esse lugar aqui igual você trata a sua casa, quando você trata esse lugar aqui igual você trata um lugar comum, morte. Está familiarizado? Quando é 6 horas, eu chego 6h20. Está familiarizado? Não, hoje eu não vou não. Não perco salvação mesmo, é graça. Uzá falou assim: bota lá em casa. Bota esse negócio lá em casa. Sabe qual é o interessante disso? Eu li sobre isso. O historiador judeu, ele contou a história de Uzá. E ele disse que de Obed-Edom. E ele disse que Obed-Edom era muito pobre. Era um dos caras mais pobres da tribo dele. Mas em 3 meses, isso é história lá em Israel. Você lê lá nos livros lá. Igual você lê Pedro Alves Cabral aqui. Lá diz assim que em 3 meses ele se tornou uma das pessoas mais ricas de Israel. 20 anos na casa de um cara, não deu nada. 3 meses na casa de uma pessoa que amava a presença de Deus. Morreu, não tem problema não, bota lá em casa, eu vou cuidar desse negócio direito. Qual o segredo de Obed-Edom? Fala assim, na Bíblia, o nome sempre tem significado. Ah, amado, isso aqui é lindo demais. O significado de Obed-Edom é Edom é servo. Obed é servo. Edom é vermelho, que vem derivado da palavra de Dan, que significa sangue. Então Obed-Edom é servo do sangue. O nome de Obed-Edom é servo do sangue. Ouça, quando nós nos tornamos servos do sangue, nós temos também a presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando Davi tentou levar a arca, tinha louvor, não tinha? Mas morreu. Aí Davi aprendeu que para levar a arca não era só louvor, tinha que ter sangue. Fala assim comigo, sangue. Não adianta ter só louvor, tem que ter sangue. Davi falou assim, então agora eu aprendi. Na segunda vez que Davi foi buscar a arca, agora tinha louvor e tinha sangue. A Bíblia diz, presta atenção, já estou terminando. Da onde estava a arca até Jerusalém, dava mais de 12 quilômetros. A primeira coisa que Davi descobriu, que a arca não podia ser levada em carro de boi. Carro de boi foi os filisteus, que não tinha Jesus. A pessoa do mundo que não tem Deus, ele faz piada de Deus,
Já viu? Piadista, tudo bota. Lá no céu, irmão, chegou uma velhinha, e aí, a gente pode rir. E ele não é fulminado, porque Deus não tem aliança com ele. Começa a fazer piada e rir de piada de céu, piada de Jesus. Quando eu estou ouvindo uma piada, alguma coisa, botou o nome de Jesus, eu desligo na hora. Não quero saber o final, não quero saber como é que faz. O ímpio pode tocar nessas coisas. Para ele, sabe o que já está separado? O inferno. Se não aceitar Jesus. Você que é cristão, não brinca com coisas de Deus. Davi descobriu então que os filisteus podiam levar a arca no carro de boi, mas os filhos de Deus não era assim. A Bíblia diz que os filhos de Deus tinham que levar no ombro. Tinha que ser da tribo de Levi e tinha que levar no ombro. E tinha que ter sacrifício. A Bíblia diz que nós agora hoje somos o sacerdote que carregamos a arca, a presença de Deus hoje na terra também, amém, amados? Nós somos chamados para ser sacerdote, para levar a presença de Deus, para levar a verdadeira arca de Deus aonde a gente vai. A arca estava a 12 quilômetros de Jerusalém. Sabe o que Davi fez? Lê lá esse Samuel que você vai ver. Botou a arca no carro de boi, nos ombros dos levitas, e era desse jeito assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parava tudo, sacrificava uma oferta, um sacrifício de uma ovelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Parava tudo, fazia um sacrifício de uma ovelha. Davi descobriu que a presença de Deus só se carrega com sangue. Por isso que nós somos filhos, servos do sangue, servos de Jesus. Ele se tornou radical com o sangue. É por isso que domingo que vem a gente ceia aqui, para ceiar e receber o sangue de Jesus. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi estava vestido com a roupa de sacerdote de linho. Ele era rei, mas agora ele colocou a veste sacerdotal. Isso também aponta para nós, que a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Você quer ser abençoado, irmão? Você precisa entender que você é servo de sangue. Você precisa entender que o favor de Deus, ele está sobre nossas vidas, mas nós carregamos essa presença de Deus sobre nós. Você quer ser abençoado, irmão? Ame a casa de Deus. Você quer ser abençoado? Ame a presença de Deus. Tem pessoas que ficam mascando chiclete dentro da igreja. Tem pessoas que ficam namorando dentro da igreja. Isso não é aqui, eu estou falando de igrejas grandes, como vai ser a nossa, sabe? Que você nunca se familiarize com isso. Que você nunca perca esse temor, que você nunca perca esse desejo de amar o lugar que mudou a sua vida. Você nunca deveria vir para uma reunião dessa só porque você é crente. Você nunca deveria vir para uma reunião dessa só porque você precisa fazer a sua obrigação semanal. Você deveria vir para um lugar como esse. Primeiro, porque você ama aquilo que Deus está edificando. E segundo, porque você ama a presença de Deus. Queria te convidar a você ficar de pé nessa noite. Se você começar a se importar com o que Deus se importa, irmãos, 3 meses, bem baixinho o louvor que eu estou encerrando. 3 meses na casa de Obed-Edom, que a arca ficou lá, mudou a história daquele homem. Feche os seus olhos nessa noite, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você que ama a casa de Deus, você que ajuda a sustentar isso aqui, com seus dízimos, com as suas ofertas, você que se importa no lugar, sabe, que mudou a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não tinha essa visão de igreja. Talvez você entrou aqui nessa noite e acha que isso aqui é só um lugar para você não ir para o inferno. Talvez você entrou aqui nessa noite e a sua visão de igreja era totalmente diferente, mas o Espírito Santo está te trazendo uma revelação.
do homem segundo o coração de Deus, da mulher segundo o coração de Deus, são aqueles que amam a casa de Deus, amam a presença de Deus. Pai, eu quero liberar nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor, Deus, libere para nossas vidas como o Senhor fez com Obed-edom, Pai. 3 meses na arca na casa de Obed-edom, não levou morte, levou foi vida. Em 3 meses, ó Pai, Obed-edom se tornou um homem próspero em todas as áreas, ó Pai. Deus, eu quero liberar essa palavra sobre essa igreja nessa noite, aqueles que amam a Tua casa, Senhor, aqueles que amam a Tua presença, Pai. Talvez eles estejam pensando que 2024 já está acabando e que as coisas ainda não aconteceram, mas Deus, eu quero liberar essa chave sobre a vida deles nessa noite, Pai. Eu quero liberar, Senhor Deus, que ainda há tempo esse ano ainda, Senhor Deus, de milagres acontecerem, Pai, de prosperidade sobre a vida dos Teus filhos, de cura sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Deus, eu quero liberar o favor de Deus sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Deus, esses meses que ainda faltam para acabar esse ano, Pai, serão meses de prosperidade, serão meses de conquista, Senhor, porque a Tua palavra não muda, Senhor. Nós amamos a Tua casa, nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós vamos zelar por isso aqui, Senhor. Nós vamos zelar pelo lugar que transforma pessoas, porque o Senhor está edificando a Sua casa, e nós queremos fazer parte disso, Senhor. Pai, libera agora nessa noite. Talvez tem corações que entraram tristes aqui nessa noite, Senhor, mas ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, libera uma unção de alegria aqui nessa noite, Pai. Arabassuri-canta, arabassuri-canta, arabasdeia. Arabassurianda de canta, arabassuri-canta, arabassuri-canta. Talvez você entrou aqui nessa noite, você já não acredita mais na igreja, porque você já foi tão decepcionado com a igreja. Deus manda te dizer nessa noite, que não é para você acreditar na igreja, é para você crer no Senhor Jesus. Deus manda te dizer nessa noite que Deus está levantando um povo sério, que ama a casa de Deus, que ama a presença de Deus. Deus está levantando pessoas sérias nessa geração, que se importa com o lugar no qual as vidas foram transformadas. Talvez você entrou aqui nessa noite e você não tinha mais alegria nenhuma da casa de Deus, mas o Senhor nessa noite está liberando para você um refrigério no seu coração. Em nome de Jesus, você vai sair daqui feliz, alegre, porque na casa do Pai tem festa, na casa do Pai tem alegria, na casa do Pai tem fartura, e eu libero isso sobre a sua vida. A mesma bênção de Obed-edom, ela esteja sobre as nossas vidas nessa noite. E se você recebe isso, dê uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Glorifica o Senhor, fala: eu recebo. Adore o Senhor, adore o Senhor. Estou te esperando aqui. Oh, Jesus. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho. Ame esse lugar, honre esse lugar. Não sou. Só quero tua presença. Seja como Davi. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
Vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 na tenda da perversidade. Se não tiver lugar para entrar, a gente fica na porta, mas a gente não desiste na casa do Pai. Não quero mais sair daqui, me deixa morar. Restaura o amor pela tua casa, Senhor. Restaura em nosso coração o amor pela tua casa, Pai. Nós não queremos nos acostumar com isso aqui. Nós não queremos nos acostumar com a tua presença. Não queremos ser como Uzá. Queremos ser como Obed-Edom. Pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Tira o espírito de Uzá do nosso meio. Tira esse espírito de Uzá do nosso meio. Nós rejeitamos o espírito da familiaridade. Nós não iremos nos acostumar com a tua presença, Senhor. A tua graça já me basta. Canta, anda. Vai rejeitando aí no seu coração todo o espírito de Uzá, irmão. Uzá é o espírito da familiaridade. Rejeita isso. Fala, eu rejeito esse espírito que está tentando me fazer acostumar com a igreja. Isso aqui é igual choque, você nunca acostuma. Você pode tomar 1000 choques, toda vez você vai ficar arrepiado, vai sentir coisas. Sabe, amado? Deus tem ministrado isso muito forte em nosso coração. Existem 40 milhões de desviados no Brasil. Se você puder, olha para mim. Existe mais de 40 milhões de desviados no Brasil. Sabe por que essas pessoas estão desviadas? Elas não estão desviadas porque elas não creem mais em Jesus. Não, elas continuam crendo em Jesus. Sabe por que elas estão desviadas? Porque elas perderam o amor pela casa do Pai. Pastor, sabe por que elas perderam o amor pela casa do Pai? Não foi porque elas foram seduzidas pelo pecado, não. Elas perderam o amor pela casa do Pai, porque os líderes, em vez de ensinar a graça de Deus, eles colocaram peso nessas pessoas, eles colocaram religião nessas pessoas, eles colocaram acusação nessas pessoas, e elas não conseguiram carregar. E hoje elas são apaixonadas por Jesus, elas creem em Jesus, mas elas estão lá fora, porque quando elas olham para a igreja, elas falam assim: eu não mereço estar lá, eu não consigo estar lá, eu não consigo ser bom o suficiente, então eu vou ficar aqui fora. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você estava vivendo esse problema. Mas Deus está levantando uma igreja que é a casa do Pai. A casa do Pai. Davi se importava com a casa do Pai. Irmãos, pega o espírito de religião e joga fora. Quer prosperar, quer crescer, quer ter casamento abençoado, quer ter vida financeira abençoada, quer ter saúde, se preocupe com a casa do Pai, com a presença do Pai. Que o domingo seja o dia mais importante da sua vida, que 4 horas da tarde você comece a se arrumar para estar aqui. Pastor, o que eu posso servir? Eu queria, pastor, fazer parte dessa edificação. Tem lugar para você, tem lugar para todo mundo. Não é as obras que fazem Deus ter prazer em você, mas os filhos de Deus, eles amam servir. Eles amam servir a casa de Deus. Nesses últimos tempos, os que vão ficar de pé são aqueles que pregam o evangelho da graça e que se importam com a casa de Deus. Que nessa noite você possa rejeitar esse espírito de usar, o espírito da familiaridade. Ah, eu já sou lá da igreja,
eu já conheço as músicas, eu já não sei o quê. Eu vou lá, mas não sinto nada, eu só abraço os irmãos. Isso é familiaridade. Deus tem algo novo para você. Pai, eu oro nessa noite. Eu libero que aqui, Pai, não tem espírito de usar no nosso meio. Tem espírito de Obed-Edom, Senhor. Servo do sangue. Nós somos servos de sangue, Senhor. Porque o sangue de Jesus Cristo mudou a nossa vida. Você que recebe isso, fala assim, amém.